Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero que os irmãos abram comigo e sigam na palavra desde Levítico capítulo 23 em diante. A nossa reunião é a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, irmãos, da qual participamos, não podemos perder o sentido, o entendimento da seriedade deste ato e ao mesmo tempo da grande importância para nós disto participarmos com todo entendimento, com uma boa consciência. Não adianta fazermos por fazer achando que vamos ter algum mérito por isso. Não, temos que estar servindo ao Senhor num culto racional, com entendimento de todas as coisas. E o que nos vem à mente para conversar com os irmãos, para nós tratarmos, é uma sequência de palavras nas Sagradas Escrituras, para o que eu peço aos irmãos uma atenção toda especial. São pontos muitas vezes considerados difíceis, mas estão nas Sagradas Escrituras, e é importante nós estarmos considerando isso com cuidado. Levítico capítulo 23. As nossas oportunidades de reunião, assim de forma geral, é de mês a mês, e através dos meses no ano, os anos, algumas vezes já temos falado disto, mas o repassarmos é para nós estarmos despertando o conhecimento, o entendimento, e aqueles que são novos estarem tendo um parâmetro de orientação e de referência nas Sagradas Escrituras. Capítulo 23 de Levítico. Muito bem, irmãos, o título aqui em minha Bíblia, talvez nas Bíblias dos irmãos, conhecendo que esses títulos não são do texto original, esses títulos são colocados por homens que, ao fazer a edição dos livros da Bíblia, colocam no sentido de ajudar. A distribuição de capítulos também foi homens que colocaram para facilitar o manuseio das Sagradas Escrituras. Mas antes não havia capítulos, nem versículos, nem títulos por textos. E o texto do capítulo 23 tem o título: As Festas Solenes do Senhor. O que são as festas solenes? Na verdade, não é bem festa, são comemorações. É atos que devemos celebrar, comemorar, ou relembrar, e disto fazer com constância, não como ordem dada para alguma coisa ser feito, mas no sentido, na orientação daquilo que tem que ser feito, para nosso entendimento, porque de muitas formas e de muitas maneiras Deus tem falado e falou no passado pelos seus servos quando trouxeram estas palavras. Então, festas solenes ou comemorações solenes, e temos aqui várias comemorações, várias solenidades, momentos, digamos assim, de grande importância, decretados por Deus. Entre os homens, alguns momentos são decretados pelos homens. Em nossa vida particular, nós estabelecemos alguns momentos solenes ou comemorativos, como nascimento, como casamento, como noivado, como outras coisas mais. Mas Deus tem aquilo que de fato é importante para nós. Ele estabeleceu para o povo, e não o povo estabeleceu para festejar Deus, não. É Deus que estabeleceu tudo isso. E dentre esses fatos, temos aqui o destaque da Páscoa, no verso 4, que era o ato da morte do Cordeiro,
e isso uma vez por ano, sendo um marco de um pacto com Deus, de uma libertação, de um livramento de morte, em que em vez do povo de Israel morrer, quem morria era o cordeiro chamado Pascual, da passagem do anjo sobre o Egito, e nisto a morte de todos aqueles que não estavam protegidos pela morte do cordeiro. Percebamos isso. Muito bem. E esta Páscoa depois é colocada para nós como sendo a Santa Ceia do Senhor Jesus, porque a nossa Páscoa hoje é Cristo Jesus. Ele é na verdade o Cordeiro Pascual, ele é na verdade o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é nele que nós temos a expiação dos nossos pecados. Tudo isso colocado no passado de uma forma figurada, mas a essência é Jesus morrendo por nós. Algo muito sério, porque não é a morte de um homem qualquer, não, nem a morte de um cordeiro como um animal qualquer, não, é do próprio Filho de Deus, ou na essência de quem é Jesus. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Então quem morria na verdade na cruz do Calvário, e do que a Páscoa dava, colocava uma figura, é o próprio Deus que nos criou, o próprio Deus que nos dá vida, o próprio Deus que nos sustenta de instante a instante. Ele se dava em preço de redenção pela nossa alma. Então nós pertencemos a Deus na verdade de duas formas: uma porque Ele nos criou, nos deu vida, e outra porque Ele deu a sua vida para nos resgatar com direito pleno sobre nós. Isso que nós precisamos entender. A Santa Ceia, aí está, agora colocado nesta forma, do pão, do cálice. Não temos um cordeiro conforme na Páscoa, segundo era realizado no ritual do passado, mas temos Cristo Jesus, que de fato já morreu por nós, mas também ressuscitou, e Ele vivo entre nós nos determina que nós façamos isso, lembrando sempre da sua morte, até que Ele venha. Não é comemoração do seu nascimento, não é comemoração de quando ele foi batizado, não é comemoração de outros momentos importantes, bonitos na vida de Jesus, como a própria ressurreição ou subida aos céus. Não, Ele quer que nós lembremos, que nós comemoremos, que nós estejamos sempre considerando como algo muito importante, solene, por demais nobre, a sua morte, e morte por nós, e morte por nós. Então observe que não é pouca coisa, não é uma coisa assim que sim, não, mais ou menos, é drástico, é vida ou morte. E no caso da parte de Deus é morte, não é uma ficção, não é um cenário. Precisamos ter cuidado, irmãos, que muitos trazem a morte de Jesus de uma forma quase que fantasiosa, como uma história de é verdade, mas não é verdade. Quando Jesus morreu, irmãos, Jesus morreu mesmo. O que morreu mesmo? Ele deu a sua vida totalmente, e foi sepultado, e da sepultura não foi para outro lugar, ficou na sepultura, morto. Vamos ver se eu consigo expressar para os irmãos. Jesus se fez homem, Hebreus capítulo 2, para um objetivo. Qual o objetivo? Morrer.
Qual o benefício da sua morte? A expiação dos nossos pecados. Está claro isso? A palavra de Deus nos diz bem claramente um ponto que precisamos ligar ao outro. Muito simples que João o evangelista colocou sobre o anticristo. Conhecemos aquele que é anticristo como esse nega que Jesus veio em carne. E sabemos que é de Deus aquele que compreende, que declara, que prega, que vive a verdade que Jesus veio em carne. Então não é um homem que estava em carne que morria, mas não morrendo. Na verdade ele veio em carne para morrer e morrer de fato. Então não tenham esta visão que muitos têm, que Jesus desceu à sepultura, mas na verdade não ficou ali, ele desceu lá no inferno, desceu lá no Hades, desceu no Sheol e foi buscar mais gente. Então ele não morreu. E com isso eu nego que ele veio em carne. Jesus morreu, sim, totalmente. Outras coisas de mistério de Deus, poder de Deus, isso fica para Deus. O que é revelado temos para nós. O que ainda é mistério fica para Deus. Não vamos ultrapassar. Mas é muito sério, muito forte este momento, que abala os céus e tudo mais, e que nós precisamos compreender. Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas, morreu por nós, ressuscitou na verdade, e subiu aos céus, e está no seu trono de glória, como o Todo-Poderoso que certamente há de vir, e todos verão aquele a quem traspassaram. Pronto. Nós não ultrapassamos? Sim, com os nossos pecados. Nós fomos a causa dele ser morto. Então todos nós, na verdade, temos essa questão. Se da parte de Deus isso não é requerido como condenação, é requerido para entendimento e compreensão que Ele nos amou, e uma morte que Ele deu foi por um grande amor imensurável. Ou nós nos rendemos a Ele pelo seu amor, ou nós nos colocamos em oposição ao próprio Deus. Mas vamos passo a passo. E a palavra que temos da Santa Ceia nos chama a atenção para um exame de consciência, que nós precisamos fazer, irmãos, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais forte. Eu não posso pentear meu cabelo e arrumar-me olhando para mim mesmo na imaginação. Irmão, não costuma fazer isso, faz? Sempre tem um espelhinho, um espelhão em casa? E a palavra de Deus é chamado como espelho, que mostra como nós estamos. Então nós temos que ver de fato, nesse exame de consciência, nos arrumando diante de Deus, olhando para o espelho da palavra de Deus. A tendência de ficar passando, pensando e olhando e considerando em nós mesmos, nós nos aprovamos, irmãos. Nós somos de coração enganoso e perverso. Jesus que disse, e fala para Jeremias. Mas Deus conhece tudo. Por isso nós temos que tirar de nós o exame por nós mesmos, mas olharmos diante da palavra. E isso é tão sério que além da Páscoa, capítulo 23 de Levítico, que está aí colocado, Deus também estabeleceu uma outra solenidade, um momento muito importante, muito nobre, que é o dia da expiação, em que Deus determinava para o povo de Israel no passado, mais uma figura, que eles tinham que, no dia aprazado, verso 27, mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma,
e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, é o verso 28, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Então imaginem, no dia 10 de mês 7, no calendário dos judeus, no passado, eles paravam tudo. Era o dia de afligir as suas almas, era o dia de exame de consciência, ver todos os fatos que tem feito, tudo que tem falado, tudo que passou nos corações, fazer um check-up total. Mas não vamos esquecer, diante do espelho da palavra de Deus. É onde, por exemplo, não era um dia de festa, não devia ser um dia de festa, não. É um dia de aflição. E se analisarmos direitinho pela palavra, o espelho vai começar a apontar. Se não aponta para você, maravilha. Mas nós sabemos que Apocalipse está aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então não há limite. Sempre teremos alguma coisa para melhorar diante de Deus. Muito bem. Esse dia da expiação, felizmente não parava aí. Não ia ficar o dia inteiro só considerando, estou devendo aquela irmã, aquele irmão, falei uma palavra pesada para aquele outro, prometi, não cumpri isso, aquilo, e outras coisas mais. E Paulo falou que uma coisa que nós devemos sempre é o amor com que devemos amar os nossos irmãos. Coloquei de palavras diferentes, mas o sentido é esse. Se amamos, ainda não amamos como deveríamos, talvez amar. Precisamos amar muito mais. Tudo bem. Mas ao encerrar esse dia, felizmente, da parte de Deus a providência, tendo feito o exame de consciência, tendo afligido a sua alma, considerando tudo que deve, tudo que falhou, aí depois vem o sacrifício da expiação do pecado. Isso aí não podia faltar. Ou seja, se afligimos o dia inteiro, à tardezinha, sacrifício de expiação do pecado. Aquele que fazia isso pelo ritual da lei, voltava para casa aliviado. Fui perdoado. Coitado do cordeiro, o cordeiro foi morto. Ele está aliviado, mas o cordeiro foi morto. Estamos aliviados, mas Jesus foi morto. Jesus foi morto. Não fez uma cena de que morria, mas não morria. Morreu mesmo Jesus por nós. Muito bem, mas temos que ter a gratidão, o entendimento, a consciência limpa de que não é por mérito nosso, não é por coisa alguma nossa, mas enfim, Deus operou todas as coisas e por fim fechou o assunto, nos derramando sobre nós a chamada água de purificação. Derramarei sobre vós água e sereis purificados. Que água? Senão a própria essência de Deus, do seu Espírito expiador que passava por nós, simbolizado no sangue que era aspergido, no sangue que era também passado pelas vergas e umbrais da porta por onde o povo morava. Está tudo aí colocado. Mas voltemos ao passado, mais passado de Levítico, nos primeiros capítulos, de que esta morte do cordeiro, que era a morte mesmo, figurando a morte de Jesus, que foi morte mesmo,
nós temos sacrifício da expiação do pecado determinado, narrado lá em Levítico, nos primeiros capítulos, como por exemplo no capítulo 4 de Levítico. Verso 4 do capítulo 4: trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Continuando: então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. À frente, verso 8: e toda a gordura do carneiro da expiação tirará dele, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Então o cordeiro morreu mesmo. Jesus morreu mesmo. Não foi cena, não é coisa encenada. Jesus morreu mesmo. É algo seríssimo. Jesus morreu. Mas aí está um fato: que Jesus deu sua vida por nós. E fica só nisso? E fica só nisso? Não. Por várias passagens das Sagradas Escrituras, aqui mesmo em Levítico, vou ficar aqui em Levítico, a ordem de Deus que o sacrifício da expiação do pecado, em que alguém morria para perdão dos nossos pecados, depois requeria um outro sacrifício, que era chamado holocausto. E como era o holocausto? Verso 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Verso 5: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda do altar, ou sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. O holocausto, irmãos, era um sacrifício de entrega total e absoluta. Entrega total e absoluta. Quanto ao primeiro sacrifício, é Cristo Jesus. Quanto ao segundo, também é Cristo Jesus, que se deu em holocausto.
holocausto, uma entrega total a Deus. Está claro isso? Quanto a morrer para a expiação dos pecados, só Jesus. Nós não podemos fazer nada. Só Ele. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas entretanto, irmãos, na sequência da exigência de Deus para todo o povo, começando do sacerdote até a pessoa que se considerasse a mais simples do povo, era holocausto. Sempre, sempre e sempre. Um sacrifício de expiação do pecado não pode ficar vazio, tem que haver uma entrega total a Deus. Aí que nós entramos junto com Jesus. Em que sentido? Jesus morreu por nós, como expiação do pecado e como oferta de entrega absoluta, total a Deus. Por nós, Ele morreu, expiação do pecado, mas agora nós com Ele devemos ter a nossa vida entregue a Ele de forma absoluta. Não fica pedaço nenhum fora do altar para ser consumido. Aí vem a palavra do Senhor, que nós temos que renunciar a nós mesmos. Oferecemos a Deus como um sacrifício, em um culto racional, mas um sacrifício vivo, procurando nós entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isto fazendo, ou a isto nos submetendo totalmente, não ficando coisa alguma de fora. Muitos dizem, parece que é brincadeira, mas uns dizem pensando que é sério, que é certo, mas não é. Deus só quer o coração, de jeito nenhum. Vai voltar coração, rim, fígado, todo o redenho, todo também sistema digestivo, vai todo o corpo partido em pedaços, vai tudo. Agora eu pergunto, irmãos, dentro dessa sequência, nós já fomos degolados? Ou estamos vivos ainda? Nós já estamos mortos no altar de Deus? Degolado é para ser bem degolado. Em sequência, já fomos esfolados? Em sequência, já fomos partidos em pedaços? Irmãos, Deus quer uma entrega total, e muitas vezes nós estamos nos entregando parcialmente. Eu acho que nem degolado às vezes somos. Não estou dizendo, irmão, vou falar por mim mesmo. Às vezes a gente deu um pedaço da unha, deu um pedacinho, um pouquinho de cabelo. O que mais que eu oferecer ao Senhor que não me dói nada? Mas Jesus quer o que mesmo? Eu já esqueci, perdoe, eu já esqueci. O que Deus quer mesmo? Entrega total. Entrega total, absoluta no altar de Deus. E muitas vezes a gente acha que entregou, mas vamos considerar se nós de fato entregamos. Se nós nos entregamos para Deus totalmente, ou chegamos a, como Paulo pôde dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então na verdade não tem vontade nenhuma. Temos vontades? Temos projetos? Então estamos vivos. Estamos vivos. Se estamos vivos, não subimos no altar do holocausto ainda. Jesus morreu por nós, mas nós ainda não morremos com Ele. Ainda estamos vivos para o mundo, e nesse caso ainda mortos para Deus. O negócio é sério, irmãos, estão me entendendo? É sério. Se eu estou morto, Jesus quer que eu esteja morto para o mundo, para o pecado, para tudo,
ou morto para mim mesmo, aborrecendo a minha própria vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então não posso ter projeto nenhum. Fica paradinho. Só vou fazer o quê? O que Ele quiser fazer por mim. Aí sim, eu vou para lá porque Ele quer que eu vá lá. Eu vou falar isso porque Ele quer que eu fale isso. Vamos ter um pouquinho de misericórdia dos jovens. Você vai casar porque não que você quer, mas porque Jesus quer que você case. Você vai gerar filhos não porque você quer, porque Deus quer. Você vai estudar porque Deus quer. Você vai trabalhar em tal firma porque Deus quer. Vai fazer tal viagem porque Deus quer. E você? Eu não quero mais nada, estou morto para mim mesmo. Eu vivo só para Deus. Aí já podemos, irmãos, diante desta palavra, ver, nós estamos mesmo mortos para Deus ou ainda estamos meio vivinhos? Se estamos meio vivinhos, estamos vivos. Para Deus não estamos vivendo ainda. Então as coisas caminham, irmãos. Na verdade, vamos entender que uns conseguem isso de repente, ou Deus trabalha neles para de repente. Em outros vai devagarzinho. Deus pede para Abraão primeiro sair da terra dele, ir para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Mas de passo em passo, de experiência em experiência com Deus, crendo em Deus, que Deus é digno disso, daquilo, aquilo outro, um dia nós vamos entregar o nosso Isaac, sem pestanejar. Deus pediu e a gente diz sim, eis-me aqui, e vamos estar prontos. Na verdade, Deus não quer morte física, Deus quer morte para o mundo, morte para nós mesmos. Deus quer nos usar. Nós temos que em nosso viver, nosso corpo, completar as aflições de Cristo. Na verdade, nós somos contribuintes de Jesus, permitindo que nós, em corpo de carne e osso, sejamos usados por Ele para continuar o seu ministério e a sua obra. Estão me entendendo nisso, irmãos? É nisso que eu digo para mim mesmo: quão longe eu estou. E os irmãos, o que podem dizer? Não sei, cada um é aquele que deve examinar a si mesmo. É particular de cada um. Mas vamos na palavra, vamos para Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Qual é o assunto? Qual é o assunto? Amor. É amor. Irmãos, Coríntios capítulo 13 está dentro de um assunto, um contexto, tomando no capítulo 12, que vai falando sobre os dons espirituais. No capítulo 12, final, verso 31, o capítulo está encerrando dizendo assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí vai falar sobre o amor no capítulo 13. Eu vou ler o verso 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor nunca falha. Paremos. Considerando este assunto, o capítulo 12 fala de dons. Falando de dons, Paulo vai exortar a buscar dons, os melhores dons. E Paulo então fechou o capítulo 12 dizendo: vos mostrarei um caminho melhor. E vai falar sobre o amor. Cuidado, irmãos, amor não é dom. Amor não é dom. Amor não é dom. Nem uma coisa que eu posso ter ou não posso ter porque Deus não me deu, então eu não tenho. O amor tem que estar em nós, porque é da natureza de Deus. Quem está com Deus ama. Quem não está com Deus não ama. Agora, amor que é amor de Deus é toda esta exposição, tem toda essa característica aqui. Vamos repetir tudo de novo? Então vamos. Verso 4: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aí está, irmãos, um espelho que é diferente dos outros espelhos, porque avança mais fundo na nossa alma e vai colocando várias coisas para a gente ver se a gente de fato ama, se nós temos amor em nós. O amor é da natureza de Deus. Deus é amor. Só ama quem é de Deus. Nascido de novo, tem natureza de Deus, está comandado pelo Espírito de Deus. Aí ama. Aí ama. Quanto aos dons, aí vai querer que Deus lhe dê os dons que Ele quer. Vai se submeter como servo obediente. Ou então vai suplicar a Deus: na igreja precisa de tal dom. Lavar pé dos irmãos. Isso é de servo. No passado era do servo esse serviço, mas é necessário. Não tem quem lave os pés? Então, que eu tenho o dom de lavar os pés dos irmãos. Eu não sei se tem esse dom, viu, irmão? Mas estou colocando para a gente entender. A gente não vai procurar aquilo que parece mais, chama mais atenção, é notório para trazer fama, conhecimento, prestígio, destaque. Não. Aquilo que precisa é a atuação do amor. E com isso nós estamos fazendo o exame: estou morto mesmo ou estou vivinho ainda? Se eu estou morto, não importa, importa é o meu irmão. Eu já estou morto. E o meu irmão? Meu irmão, vou ajudá-lo, mas eu estou morto. É aqui, irmãos, que a gente tem que fazer esse exame com cuidado. Fazer isso, essa leitura em exame de consciência e aflição de alma, para ver se eu estou usando o amor para com o meu irmão próximo. Quem é o próximo? É a esposa? É o esposo? É o filho? É a filha? É o pai? É a mãe? É esse? É aquele? É quando a gente vai
esticando para ver se de fato estamos amando. Aí a resposta será sim, se de fato amamos. Agora pode acontecer muitas vezes que nós amamos em parte e não amamos em outra parte. Então, nesse sentido, o amor de Deus não é perfeito em nós, não é completo. Temos que melhorar. Temos que melhorar. E Jesus já ensinou a amar os amigos, amar aqueles que nos fazem bem. Isso até os ímpios fazem. Então nosso amor estende a algo mais profundo e mais de renúncia própria e de preocupação e cuidado com os outros. Aí ama. Isso é amor. E o modelo perfeito é Cristo Jesus, que veio, não apontou para ninguém, não acusava ninguém, não cobrava ninguém, mas se deu em preço de perdão de todas as faltas, por todos. Muito bem, irmãos. Na sequência disso, de um exame de consciência, que a Santa Ceia pede de nós, que Jesus morreu por nós e nós devemos morrer para nós mesmos, em favor dele, para que ele viva e não nós. Vamos para a palavra de Gálatas capítulo 5. O que temos em Gálatas capítulo 5? Outra expressão, que são como exames, processos de exame de nós mesmos, para vermos se estamos com saúde diante de Deus. A gente faz tanto exame, misericórdia. Quanto exame existe hoje em dia, né, irmãos? Quantos exames? E tem uns que parece que lê tudo, mas não lê tudo. Tomografia completa do corpo. Ah, não deu para ver. Vamos fazer ressonância magnética. Ah, não deu. Vamos fazer. Aí inventa outra coisa. E tem 1000 exames para ver as mesmas coisas. Tá bom. Vamos fazer 1000 exames pela palavra para ver se nós estamos bem ou não, ou onde está alguma falha. E em Gálatas capítulo 5, isso é chamado frutos do Espírito. Aí é quando Deus nos compara com uma árvore, e que nós temos que produzir frutos. Só que não é uma árvore que produz só um fruto, é uma árvore que produz vários frutos. Muito bem. Mas como também estamos na carne, também tem frutos da carne. E a carne é adversária do Espírito, e o Espírito é o adversário da carne. Por isso vamos ver primeiro os frutos da carne. No verso 16 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Leia comigo, irmãos. Versão corrigida. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Paremos. Aí uma análise é diferente, né, irmãos? É vendo o sintoma de enfermidade. Aqui são os sintomas de enfermidade. Não é muitas vezes o que o médico faz? O que você sente? Dói? Dói aonde? Como é que é a dor? Tem inchaço? Tem caroço? Tem nódulo? Tem isso? Tem aquilo? Quando acontece isso? E aqui nós temos que fazer esse exame na parte negativa, ver aquilo que de ruim se manifesta. E aí está a relação. Aí está a relação. E o assunto é grave, porque o Espírito de Deus é muito sensível. Se alguém diz uma palavra má contra o seu irmão, já é réu de morte. Chamar o irmão de tolo ou de bobo, comum hoje, é brincadeira, mas para Deus senta na cadeira de réu. Então o assunto é muito sério, e há muitas nuances da mesma coisa. Invejas, glutonarias, disfarçadamente, inimizades, porfias, contendas, iras, dissensão. Quanta coisa. São sinais de enfermidade. Precisamos estar atentos. Mas tá bom, vamos em frente. 22. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Parece que a relação é pequena. Mas vamos entender, irmãos, olhando dois lados. Será que alguém acha que tem umas coisas de um lado negativo, mas tem umas coisas boas do lado positivo? Então ele ainda é carnal, não é totalmente espiritual, ainda não atingiu a estatura de varão perfeito à medida de Cristo Jesus. Tem trabalho para frente ainda. A carne está viva e está atuante. A carne está viva e atuante. Se a carne está viva e atuante, não estamos totalmente mortos. A nossa vida ainda não foi dada em holocausto. E Deus está esperando o holocausto, o nosso holocausto. Deus está esperando. Por isso, irmãos, que nessa geração que estamos vivendo hoje, da mornidão, nem tudo é tão sério, não é tão assim forte. Misericórdia, nós vamos ser achados mornos diante de Deus no seu juízo. Não estão me entendendo? Deus não é 10 ou 100. Deus é 0 ou 1000, ou 1.000.000, ou sei lá quanto. Ou tudo ou nada. E a gente está acostumado, o mundo tende a isso. Anda nesse caminho, nota 5 dá para passar.
No mundo agora, na escola, passa de qualquer jeito. E eu lembro de um modo de dizer lá no tempo antigo da minha religião, segundo o mundo: Deus é bom pai, não vai condenar ninguém. Mas por que então que ele morreu? Se não é sério, por que ele morreu? Se ele morreu, porque o negócio é sério. Vai haver condenação, sim. Deus ama, Deus é pai, mas vai sentir muita dor, mas não vai dizer a palavra diferente. É sim, sim, não, não. Pronto. E nós estamos nessa balança, irmãos. Como é que estava a nossa balança? Pendendo para onde? Ainda está procurando o equilíbrio? Tem que parar numa posição, uma posição favorável na vontade de Deus. Continuando a ler Gálatas capítulo 5, 23, contra essas coisas não há lei, porque o fruto do Espírito volta ao 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí é o 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas voltemos ao verso 24. E os que são de Cristo, vão ler comigo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, é tudo ou nada, é vida ou morte. Em Deus não há meio termo. E como estamos? Nós precisamos estar melhores, irmão, do que a ceia passada, mas temos um longo caminho a andar e melhorar até a próxima ceia, se Jesus não voltar ou Ele não nos levar. Por isso que temos esse aspecto que nos dá um conforto, mas por favor não se conforte muito não, porque Jesus pode vir a qualquer momento. É de cada dia podermos melhorar. Não estou tão ruim como estava no passado. Assim, não é muito boa essa palavra, mas perdoe. Mas amanhã precisamos ser melhores do que hoje. E esse processo tem que avançar de tal forma que os frutos da carne vão caindo, apagando-se, deixando de existir, e só vai haver os frutos do Espírito. Irmão, se nós conseguirmos isso em vida, em vigor, seremos um instrumento muito bom para Deus, na obra de Deus e bem para todo o povo de Deus. Mas a gente só vai atingir isso quando estiver morrendo. Por misericórdia seremos aprovados. Mas que fruto bom para Deus nós demos. Fomos um instrumento que ficou o tempo todo sendo afiado para acabar de afiar quando não precisa mais, quando não vai ser mais usado. Não seja assim. Então vamos procurar atingir o ponto ideal que Deus quer hoje. E que Deus nos ajude a cada dia, estando aprovados, continuar sendo aprovados, aperfeiçoados, e em nós sendo completa a obra de Deus, porque a palavra também diz isso, nesse aspecto: aquele que em nós começou a boa obra, Ele completará e aperfeiçoará
até os dias de Cristo Jesus. Então, vamos estar atentos a isso. Temos que estar melhorando. Aí estamos no processo. Se nós estivermos piorando, decaindo, vira o leme para o lado contrário e vamos marchar para Deus, navegar para Deus, vamos em frente em direção de Deus. Por isso aquela palavra simples: arrependei-vos e convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. Converter é voltar-se para Deus. Então vamos observar no nosso viver, nossos projetos, tanta coisa que chamamos nossos, e vamos voltar tudo isso para Deus. Pegar a direção correta, aproximação de Deus e não afastamento.